Olá, eu sou Matheus Lima de Souza e o orientador dessa pesquisa é o professor Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas. Este trabalho é uma pesquisa exploratória sobre a relação entre os temas música e natureza. A metodologia consistiu em leituras, fichamentos de livros e artigos científicos acompanhados de discussões críticas. Seja no campo da educação musical, da paisagem sonora, da teoria musical, da literatura, da filosofia ou de outras ciências, essa relação aparece e manifesta sua complexidade. O início do percurso se deu com Música e Meio Ambiente de Marisa Fonterrada. Nesse livro, a educadora apresenta um panorama dessa dualidade, iniciando com os mitos da criação e a sua afinidade com o som, passando por uma relação de pertencimento do ser humano no ambiente, de respeito às forças divinas da natureza, de dominação, chegando até a atual crise ambiental. Fonterrada apresenta também proposições pedagógicas, articulando linguagem e som, conceitos de ecologia acústica e paisagem sonora a partir do trabalho de Murray Schafer, educador e compositor canadense que discute tais temáticas em A Afinação do Mundo e O Ouvido Pensante. As paisagens sonoras são abordadas também em A Grande Orquestra da Natureza, de Bernie Krause, músico que durante anos fez gravações, principalmente em locais onde a natureza é considerada mais primitiva. Krause percebeu formas complexas de combinar sons, questionando se apenas nós, humanos, podemos fazer música, e sugerindo que a resposta pode ser não. Por sua vez, Cecília França destaca três eixos temáticos: o pragmático, o da paisagem sonora e o ético-estético, em seu estudo Educação Musical e Meio Ambiente, sintetizando a discussão. Assim nos aproximamos de Rousseau, lido indiretamente através de dois artigos, o de Pedro Costa sobre o mito do bom selvagem e o de Jacira de Freitas sobre a linguagem natural e a música. Diversos argumentos desse filósofo músico, tais como a concepção de linguagem, as oposições entre melodia e harmonia, natureza e artificialidade, fomentaram importantes questões desde o século XVIII. Dentre essas, o conhecido conflito com Rameau, teórico musical que defendia um naturalismo racional, conforme aborda Sérgio Freitas em texto que discute como, no debate musical em torno do iluminismo, o termo natureza pode representar conceitos antagônicos, impactando o pensamento ocidental e, assim, também a teoria da harmonia tonal. Com Susanna Clarke e Alexander Redding, em Music Theory and Natural Order, prosseguiu o estudo desses conflitos, principalmente sobre a simbologia contida na arte e nos tratados musicais desde o Renascimento. Segundo os autores, de um lado está uma corrente natural, relacionada ao sujeito, a palavra, a voz e a melodia, representadas pelo gênero da ópera, sendo Rousseau e Wagner os principais destaques. De outro, com pensadores como Rameau e Hanslick, está a ciência, o objeto, a tonalidade, os instrumentos e a harmonia, representados pelo gênero da sinfonia. Nessa obra, encontram-se capítulos que aproximam natureza e forma sonata, e elaboram conexões entre personagens da filosofia, tais como Nietzsche e Schopenhauer, e da teoria musical, como Riemann, Schoenberg e Schenker. A natureza também é abordada na obra do Belo Musical, texto em que o filósofo Hanslick diferencia os limites entre a história e a estética, e entre música e linguagem, defendendo que os sentimentos não são o fim da música e questionando seu verdadeiro conteúdo, que para ele apenas se desvendará a partir de uma fruição estética, uma contemplação pura ou um meditar da fantasia. Para Hanslick, há dois elos entre natureza e o campo das artes. No primeiro, natureza é matéria-prima para a criação. No segundo, está no conteúdo de beleza de uma elaboração artística. E em sua densa argumentação, o autor tece críticas aos que buscaram encontrar a música da natureza. O livro Música e Filosofia, de Lia Tomás, resume noções de belo e música em Platão, Aristóteles, Agostinho e Boécio. Em O que é arte, Tolstói comenta a história da estética, retoma a gênese do termo em Baumgarten, questiona a arte produzida em seu tempo e faz crítica a diversos filósofos, músicos, poetas e artistas visuais, apresentando a sua perspectiva moral em relação ao tema. Surgiram então algumas leituras paralelas,
tais como a filosofia da nova música de Adorno e o ensaio sobre a reprodutibilidade da arte de Benjamin. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, escreve a partir da tragédia grega, aborda conceitos de apolíneo e dionisíaco e mostra que a arte é inseparável do mito e fundamental para a superação da vida. Nietzsche cita Schopenhauer, que em Um Mundo como Vontade e Representação argumenta: podemos considerar o mundo fenomenal, ou a natureza, e a música como duas expressões diversas da mesma coisa. A discussão acerca desses temas nos levou a outro texto de Schopenhauer, sobre a vontade na natureza. O livro A Natureza da Arte, de Couchot, trouxe um contraponto à pesquisa. O autor apresenta um panorama histórico sobre o prazer estético a partir de discussões travadas no século XX no campo das ciências cognitivas, relacionadas ao projeto de naturalização da arte. O autor também realça o papel vital da cultura no desenvolvimento do sentimento estético, mostrando que cognição e cultura estão interrelacionadas, assim como acontece entre arte e ciência. Bom, essa pesquisa foi uma experiência de formação, impulsionada pela vontade e pela curiosidade. Consistiu em uma experiência introdutória de leituras a respeito das referências, dos argumentos de autoras e autores que buscaram enfrentar essa temática, mostrando que as relações entre música e natureza são amplas, perpassam diferentes épocas e lugares. Espero poder contribuir com quem quer se introduzir ao assunto. Segue as referências bibliográficas dessa pesquisa. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas e a todas e todos que contribuíram com esse trabalho. Fico à disposição para eventuais questões.